Galera, peço licença para vocês para cortar um pouco o protocolo aqui, para dar alguns recados antes da gente entrar no vídeo. Essa produção aqui levou alguns meses para ficar pronta. Foram meses pesquisando esse personagem e suas mais diferentes e diversas nuances. Hoje, rapaziada, nós vamos contar a história de José Valdetário Benevides Carneiro e sua trajetória na vida comum e na vida do crime. Se é que dá para fazer esse tipo de separação na história dele. Pessoal, o Valdetário ficou famoso por ter desenvolvido o método criminoso conhecido como o novo cangaço. Aquele que os caras se juntam, usam armas de grosso calibre e praticamente tomam cidades pequenas e médias no interior dos estados. E a vida desse cara, do Valdetário, é extremamente complexa. É uma trajetória cinematográfica entre o mundo da honestidade e o mundo do crime. Algumas coisas são quase que inacreditáveis, mas na verdade fazem parte da mais pura e torpe realidade que esse país pode criar. Então, eu já deixo uma ideia aqui para vocês. Não vem aqui embaixo nos comentários dizer que estamos enaltecendo bandido e talalá e popopô, não sei o que. Pelo amor de Deus, isso é história, rapaziada. E a gente precisa contar do jeito que ela foi, do jeito que fazemos. O olhar do historiador para a vida das pessoas, independente do mal que elas fizeram, tem que ser um olhar mais apurado. E a gente aponta a maldade que as pessoas fizeram, mas não somos linchadores ou difamadores de caráter alheio. Então é bom que vocês tenham em mente e a mente muito aberta para adentrar nesse vídeo. Vem com a gente aqui conhecer essa história, tá? Vocês vão achar muito interessante, eu tenho certeza absoluta disso. Aliás, é bom que se diga que tudo que vamos dizer aqui está fundamentado em uma bibliografia enorme, em referências de enorme repercussão, trabalhos de pesquisas muito aprofundados, beleza? Dito isso, vamos embora para a história do personagem, mas antes eu quero pedir para você o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que vai valer muito a pena esse vídeo. Ele é uma espécie de faroeste brasileiro acontecido há pouco tempo atrás e que muitos de vocês não têm nem noção. Mas antes de entrar no vídeo, peço o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho. Não adianta nada, pessoal, assistir o vídeo também e não deixar o seu like, não se inscrever. Você acaba não ajudando o nosso canal a crescer e não ajudando a gente a financiar esse canal e fazer pesquisas como essa aqui aprofundada e vídeos com tamanho maior, como vocês sempre pediram, tá certo? Edu, roda a vinheta. Galera, o Valdetário Carneiro virou uma espécie de figura presente em histórias da região Nordeste. Uma espécie de bandido da atualidade em que as pessoas contam por aí, nas portas dos bares, nas igrejas e até dentro de delegacias. Tem policiais que se gabam de ter trocado tiro e encarado ele e o seu bando, o Valdetário e o seu bando. Cidades inteiras da região Nordeste sabem contar detalhe por detalhe das ações de Valdetário e as ações que seu bando executaram. O que faz dele um personagem icônico da violência e da criminalidade em nosso país. E para falar sobre a história do Valdetário Carneiro, usaremos dois trabalhos como base e mais uma penca de referências que a gente vai deixar sempre, como a gente faz nos primeiros comentários. O primeiro trabalho é a dissertação de mestrado, chamada, entre aspas, Valdetário Carneiro, a múltipla face da condição humana, escrito por um cara chamado Paulo Sérgio Raposo da Silva e realizado sob a orientação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na figura da professora Josineide Silveira de Oliveira, professora doutora, tá? O outro trabalho é o livro Valdetário Carneiro, A Essência da Bala, de Paulo Nascimento e Rafael Barbosa, uma obra que parece mais uma história do Velho Oeste. Nós não encontramos o livro físico, mas nós compramos ele em Kindle, tá? E ele no formato digital. E a gente indica fortemente que vocês leiam. Bom, galera, José Valdetário Benevides nasceu em 1949 na cidade de Caraúbas, Rio Grande do Norte. Ele era filho único. Antes do nascimento de Valdetário, a mãe dele tinha sofrido seis abortos. Ela fez promessa para ter filho e o Valdetário nasceu. E ela prometeu, se o filho nascesse, não cortaria o cabelo dele até os 7 anos de idade. E foi o que ela fez. O moleque ia pra escola com o cabelo grande. O pai de Valdetário, galera, ele faleceu, Faleceu quando o Valdetário ainda era muito pequeno. A figura paterna dele virou um tio chamado Antonino Benevides Carneiro, que era político de Caraúba, cidade que o Valdetário nasceu. Eu não sei se vocês perceberam, a gente falou que o nome dele é José Valdetário Benevides. Ele não tinha o Carneiro no nome no registro.
tá? Mas depois ele ficou conhecido como José Valdetário Carneiro, porque ele era da família Carneiro, ligado à família Carneiro. E, enfim, né? Acabaram atribuindo para ele o sobrenome Carneiro. O tio dele, que acabou virando como um pai, o Antonino, era tão conhecido e respeitado na cidade de Caraúbas, que a Câmara Municipal de Caraúbas leva o nome dele até hoje, de Antonino Carneiro. Tô falando dele porque ele é uma figura paterna para o Valdetário, e algumas ações e modos de agir de Antônio vão acompanhar o Valdetário para o resto da vida. Veja, estamos contando as histórias dos antepassados do Valdetário para mostrar para vocês como a formação do caráter e a mentalidade do Valdetário ocorreram, tá bom? Como que esse cara que virou um dos maiores bandidos da história do Nordeste praticamente desenvolveu e inventou o novo cangaço, fez o novo cangaço virar tendência, como que esse cara viu os seus ancestrais e como ele foi formado como cidadão. Antonino, o tio de Valdetário, era político e era muito poderoso, e ele era amigo pessoal do delegado de Caraúbas, um sujeito chamado Antônio Pires. O delegado era um sujeito durão, desses que a gente vê em filme de bang bang, tá ligado? E realmente, os dois, o delegado e o Antonino, eram muito amigos mesmo, coisa de ir pescar juntos no interior. E o Antonino Carneiro vai falecer nas mãos do amigo delegado, olha que fita, e uma treta que fala muito sobre a região que eles viviam e as leis que cada um se dispunha a seguir e a cumprir. Para os homens poderosos daquele período, em Caraúbas, as leis não importavam, galera. Então o Antonino e o Pires, eles eram homens poderosos. O que importava, na verdade, para os dois era um código de honra feito entre eles. E a treta se deu assim. O filho de Antonino Carneiro, o primo do Valdetário, resolveu entrar com uns bois e umas carroças dentro de um açude de Caraúbas. Esse açude, que seria um tanque, né? Ele abastecia a cidade e não podia ficar sujo. O delegado foi chamado e pediu gentilmente para que o filho de Antonino saísse de lá. O rapaz desobedeceu às ordens e continuou dentro do açude. O delegado avisou novamente, acabou perdendo a paciência, prendeu o rapaz, deixou ele detido e deu uma coça nele. Antonino Carneiro, pai do rapaz, se sentiu traído, pois queria que o amigo delegado avisasse ele e que ele repreenderia o filho, né? Daria uma coça nele. Bom, daí pra frente os dois só desarrumaram. O delegado Pires e o Antonino começaram a se estranhar direto, até que eles viram inimigos mortais e chegam a trocar tiros na porta da delegacia. Antonino Carneiro perde a vida em 1967 através dos disparos da arma do antigo amigo. A herança política de Antonino vai para o irmão do Antonino, o Luiz Benevides Carneiro, conhecido na cidade como Doutor Benevides Carneiro. O Doutor Carneiro também era próximo do Valdetário, e ele também tentou carreira na política. O Dr. Benevides, então, entra na vida política e vira concorrente e depois inimigo de um cara chamado Nero Fernandes. Esse Nero Fernandes chegou a ser presidente da Câmara e foi perseguido pelo Dr. Carneiro por sua família. O que fez o bagulho virar uma treta entre os Carneiro e os Fernandes. Estava aí a primeira treta formada entre as famílias de Caraúbas. Essa treta ficou muito famosa na época. Dr. Carneiro, então, monta uma chapa com um cara chamado Zilmar, muito famoso na época, para viabilizar a campanha dos dois. E ele patrocina, o Dr. Benevides patrocina um famoso assalto chamado o Assalto dos 94 milhões. Se liga nessa treta. O Dr. Benevides Carneiro juntou membros da família e outros caras e assaltaram um carro que levava pagamento de trabalhadores. Na época, 94 milhões, que era bastante dinheiro. Isso era no início dos anos 80. Só que o cara que ele apoiou, o cara que o Dr. Benevides apoiou, o tal do Zilmar, traiu o Dr. Benevides Carneiro e resolveu desfazer a coligação e o apoio depois que pegou o dinheiro do assalto, para apoiar o candidato da família Fernandes, que é a família contrária aos Carneiros, a qual os Carneiros tinham muita treta. Aí foi homicídio para tudo quanto é lado, vários membros das duas famílias tiveram as vidas ceifadas e a treta entre os Carneiros e a família Fernandes só aumentou. E por que eu tô explicando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem em que situação que o Valdetário foi criado, o que ele viu na vida, o que ele teve de exemplos. Isso não é enrolação, isso é contar o contexto da história do cara. Essas tretas todas também transformaram a família Benevides Carneiro em uma família muito temida na região de Caraúbas. E não só temida, galera, mas também alvo de perseguição de políticos e da polícia. Depois de toda essa treta que eu tô contando para vocês, a imagem dos Benevides Carneiro ficou muito ligada ao assalto de 94 milhões. E muita gente começou a espalhar
que a família era formada por bandidos. Apesar de nós sabemos hoje que a família Carneiro é uma família ordeira, honesta e tal, e que alguns membros dela realmente deram o que falar e foram para fora da lei. Como a família era ativa politicamente, a família Carneiro lá em Caraúbas, esse lance da difamação funcionava muito bem para os seus adversários, porque os adversários conseguiam ganhar terreno quanto mais queimavam a família. Esse lance da família Benevides Carneiro ser conhecida como criminosa e poderosa e sofrer perseguições vai ser muito, mas muito importante para definir a história da vida de Valdetário e sua entrada no crime. Preste atenção, guarda essas informações que eu contei para vocês sobre a história dos tios dele, da família dele. Vamos voltar para a vida do Valdetário agora. Já no início dos anos 70, Valdetário Carneiro começa a demonstrar aptidão e curiosidade para trabalhar com mecânica de carros. E ele realmente, galera, ele era bom em mexer com carro, tá? Ele montou uma oficina no lado da sua casa e ele atendia os amigos de graça. E o cara mandava tão bem, mas tão bem consertando o carro, que gente de toda a região passou a levar carro lá. Os textos que usamos aqui para fazer esse vídeo fala que Valdetário era perfeccionista ao extremo e que o conserto que ele fazia era totalmente completo. O cara consertava a mecânica do carro, pintava, restaurava e todas as coisas mais. Aliás, ele pagava todas as contas e imposto em dia. Fornecedores disseram que ele acertava as contas sempre, com dinheiro vivo. Era querido até pelos próprios concorrentes, que enviavam alguns carros que eles não conseguiam consertar, porque sabiam que o Valdetário sempre daria um jeito, porque ele era muito bom de serviço. Tanto que o Valdetário ganhou bastante dinheiro e montou uma oficina maior. Ele conseguiu prosperar na vida e comprar um terreno na frente da casa da própria mãe, onde ele mantinha ali a oficina, e ele estava vivendo a vida dele de cidadão comum. No início dos anos 80, ele conheceu uma mulher em um circo e teve 3 filhos com ela. Em 1983, Valdetário Carneiro estava em sua oficina quando foi preso pela polícia pela primeira vez. Até esse ponto, o Valdetário Carneiro levava uma vida normal, comum, honesta, comprovada por tudo que a gente leu. Tá? Ele realmente era um cara bastante honesto, segundo todas as fontes que nós cruzamos, tá bom? E ele foi preso pela primeira vez. Ele foi acusado de ter roubado uma bomba hidráulica de uma fazenda na própria Caraúbas, tá? Valdetário passou vergonha, galera. Todo mundo viu ele sendo preso. Na cadeia, ficou alguns dias, mas foi inocentado pelo próprio dono da fazenda, que inclusive se assustou. Ele chegou a perguntar assim: o que o Valdetário tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Esse cara é um homem honesto, é meu amigo, e ele até conserta meus caminhões aqui, meus carros. Por que ele tá aqui? Em 1984, isso é a primeira injustiça mesmo pesada da vida do Valdetário. Mas a coisa é pior. Em 1984, Valdetário se casa com a Aguinalda Fernandes. Lembra da família Fernandes lá no começo? Que tinha treta com os Benevides Carneiros? Então, ela não era da família dos caras. Mas para evitar problemas, Valdetário evitou colocar os nomes dos filhos de Fernandes também. E Valdetário chegou a mudar de cidade para não ficar andando por Caraúbas, já que estava ocorrendo o conflito entre os Fernandes e os Benevides Carneiro, e aí era um negócio bastante complicado. Mas veja, pessoal, o fato de Valdetário ser da família Benevides Carneiro e a família já ser considerada como gente que cometia crimes, deixa ele muito mais visado pela justiça, e foi o que realmente vai acontecer e fazer com que a vida de Valdetário mude completamente, tá? Seguinte, pessoal, em 1991, o Valdetário Carneiro é preso pela polícia junto com 2 caras, 2 primos dele. Primeiro, o Aguinaldo Benevides Carneiro, conhecido como Galego, e o segundo, João Carneiro, conhecido como Branquinho. Valdetário descansava tranquilamente na casa da sua família quando ele foi preso pela polícia e foi humilhado, tá, pessoal? Caminharam com ele até a delegacia, ele foi xingado por pessoas da cidade, tá, escrutinado ali de forma ruim pelas pessoas, foi chamado de ladrão, de ser vergonha, de membro da família Carneiro pilantra, de uma série de coisas. O que percebemos é que essa prisão tinha a ver com a treta política que se instaurou na cidade anos antes. Valdetário e os primos foram acusados de terem roubado uma Ford Pampa. Quem não conhece Pampa? É um carro da Ford, né, com carroceria e tal, tipo Saveiro. E eu digo pra vocês que ele foi preso por conta de treta política, porque a Pampa foi encontrada no interior do Ceará, com um cara que nem conhecia a família Carneiro, e o cara confessou, o cearense que roubou o negócio, confessou pra polícia que ele havia furtado o automóvel, que era ele que tinha levado o automóvel embora. Posteriormente, 20 anos depois do Valdetário ser preso pelo roubo da Pampa, ele foi inocentado pelo crime pela justiça. Ele e
todos os primos. Então quer dizer que ele não tinha envolvimento algum com esse crime, tá? A Pampa, inclusive, era de um fazendeiro chamado Geraldo Francisco dos Santos, que jurou de pé juntos e continuou afirmando que Valdetário e a família Benevides Carneiro eram responsáveis pelo crime do roubo da Pampa. Na cadeia, pessoal, Valdetário se especializou em construir caminhões em miniatura, que até acabaram rendendo uma grana para ele, tá? Tem fotos dele, do acervo da família encontrado nessa tese, nessa pesquisa que tá pública, dele fazendo os caminhões dentro da cadeia, tal, com uma forma muito, assim, com muito esmero. Valdetário foi condenado, mas ele tinha um ótimo comportamento na cadeia. Os carcereiros gostavam muito dele. Tá vendo como tudo é muito complexo, mano? Como a vida das pessoas são complexas, a história é complexa. Após alguns anos preso, Valdetário consegue liberdade condicional e semiaberto. Então, ele conseguiu permissão para trabalhar durante o dia e dormir à noite da cana, né? Que é aquele regime semiaberto que a gente sempre fala que o cara trabalha durante o dia e à noite ele vai dormir na cadeia. E ele foi pagar a pena, o resto da pena dele, na cidade de Caraúbas mesmo. Quando o Valdetário chegou lá, tomou um choque. A mãe estava morando de favor, havia vendido a casa e o terreno da oficina mecânica para poder pagar os advogados do Valdetário Carneiro. Com a condenação do Valdetário nas costas, o Valdetário tentava conseguir um trampo, fazia uns concertos aqui, uns concertos ali, mas a coisa não estava fácil. Até que um dia o cara vai procurar ele, oferecendo uma oportunidade de fazer um assalto. Olha que fita. Esse cara aí que chamou o Valdetário para o assalto, chama-se Elinaldo Simeão Pereira. O assalto era para ser feito em Mossoró, uma grande cidade do Rio Grande do Norte, e a vítima seria o dono de uma fábrica de extração e venda de castanhas. O Valdetário até estranhou o cara e disse que, assim, mano, eu não sou bandido, por que você veio me chamar? Ele tinha primos e parentes que mexiam com coisa errada? Tinha, mas ele não mexia. Ele tinha sido preso injustamente. O crime foi cometido lá em Mossoró e foram levados 10 mil reais em dinheiro e um carro da empresa do cara. Começaram a espalhar informações em Caraúbas que quem havia realizado o assalto era Valdetário Carneiro, o que fez o homem se estressar e se indignar ainda mais com toda essa fita. Louco da vida, o Valdetário falou, mano, eu vou resolver esse parado. Pegou umas armas, se juntou com o primo, foi atrás dos caras, dos ladrão, que tinha roubado barato, fez os caras devolverem o carro e o dinheiro que eles levaram da empresa de castanhas, e os caras inclusive devolveram o carro todo desmontado. Esse fato marca realmente, sem dúvida alguma, a passagem do Valdetário para o mundo do crime. E aí Elinaldo chama Valdetário, segundo Valdetário falou e deixou ciente para todos nós. Valdetário chamou, Elinaldo chamou para assaltar um dinheiro que tinha fácil de Mossoró para passar pela Diadema. E aí ele chamou para Valdetário para assaltar, o Valdetário disse, não vou assaltar não, que a Diadema é meu amigo, você é doido, não quero isso nada. E Valdetário despachou ele. Ele, segundo o que aconteceu, disse que foi ele. Assaltou e ficou bebendo em Caraúbas, dizendo que quem tinha assaltado o irmão de Ardeno tinha sido Valdetário. Valdetário perdeu a cabeça e obrigou a ele devolver o dinheiro para Ardeno, e Valdetário desmantelou o problema, né? Botou para a rua, né? Como diz a história. Ficou todo mundo sabendo que tinha sido. Exato. Com isso daí começou a intriga. Eu não estou falando que anteriormente o Valdetário não cometeu crime algum, mas nada tinha sido comprovado e até hoje não foi, e nada tinha, sei lá, não tinha prova de que ele realmente havia cometido algum crime e tal. Até ali, Valdetário era um homem bastante honesto e injustiçado por questões políticas e judiciárias. Só que ele falou que iria se vingar de todo mundo que fez mal a ele antes de entrar de vez no mundo do crime. Dito e feito, Valdetário também vai atrás lá do proprietário da Pampa, que acusou ele de ter roubado o carro. O roubo pelo qual o Valdetário ficou alguns anos ali dentro da cadeia. E ele vai e tira a vida do cara, do dono da Pampa. Ele fuzila o cara do dono da Pampa. Daí pra frente foi só ladeira abaixo, pessoal. Tava aberta a temporada do Valdetário, marcando a história na vida do crime. A gente tem algumas teorias do porquê que uma pessoa entra no crime, né? A gente tem uma teoria crítica que diz que entrar no crime faz muito mais parte de uma estrutura de como o nosso modo de produção e o nosso sistema é configurado, que acaba empurrando o cara pro crime, e outra que é uma teoria não crítica, que é uma teoria mais econômica de uma escolha racional, que o cara escolhe ir pro crime. Na minha concepção, na nossa concepção aqui, é um misto dos dois, e o Valdetário foi empurrado para o mundo do crime ao mesmo tempo que escolheu também essa parada. Falou, mano, então os caras querem me empurrar para essa porra, agora eu vou meter o louco de verdade. Então o Valdetário, com muita disposição, vai atrás de 3 primos. Francimar Carneiro, que vai ser o seu braço direito, João Carneiro, o branquinho, e Aguinaldo Benevides Carneiro,
o Galego, guarda esses nomes, e de outros parceiros também de cela, que ele montou uma quadrilha de assaltos a fazendas, bancos e cidades pequenas com os primos e com os caras que ele conheceu dentro da cana, certo? Essa vai ser o primeiro crime mesmo organizado, a primeira tentativa de se organizar para entrar na criminalidade do Valdetário Carneiro. Uma informação importante, galera, é que o Valdetário Carneiro era muito fã do Virgulino Ferreira, do famoso Lampião. Era bastante fã do cara mesmo. Então, ele resolveu replicar algumas práticas do ídolo dele ali no Nordeste dos anos 90. Veja, galera, Valdetário dava ordens expressas para que nenhum animal fosse roubado de fazendas e que ninguém da população fosse roubado também. Era só banco, grandes fazendas e já era, tá? Essa era a ordem que ele dava para a quadrilha que ele montou. Só que Valdetário, antes de aumentar sua quadrilha e virar o nome famoso que virou, teve seu nome envolvido em mais uma treta. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que um membro da família Simeão Pereira, né, o cara chamado Elinaldo Simeão Pereira, chamou o Valdetário para fazer um roubo? Valdetário não aceitou, lembra que eu disse isso pra vocês? Aí foi atrás dos caras, né? Fez os caras devolverem dinheiro e o carro roubado que os caras foram fazer o trampo. Então, esse Simeão Pereira, ele era de uma família poderosa. E um dos caras mais poderosos da família Simeão Pereira, família do Elinaldo, era o Jorge Pereira, que era médico. Ele era membro da família de Elinaldo, tá? E ele era um cara também muito conhecido na cidade. O Valdetário andou assaltando umas fazendas na região. E Jorge Pereira acusava o Valdetário de roubar pequenos proprietários e animais. E Valdetário ficou puto com isso, porque ele nunca havia mandado roubar fazendeiro pequeno, até porque ele se dava bem com os caras. Tinha cara que até ajudava ele em algumas empreitadas. E ele tinha uma regra de não roubar a população, ou gente que tinha apenas um pedacinho de terra. Além dessa situação, Jorge Pereira colocou um funcionário dele para vigiar a andança do grupo do Valdetário. Esse funcionário caguetou o esconderijo do Valdetário para a polícia. E Valdetário ficou fudido com a fita. E o que aconteceu? O Valdetário jurou vingança contra o funcionário e o patrão Dr. Jorge Pereira. Galera, já era final dos anos 90, mais especificamente 23 de dezembro de 1999. O Dr. Jorge Pereira estava voltando para casa dele depois de um intenso plantão e ele conversava na frente de casa com uma enfermeira e mais algumas pessoas que estavam ali na rua perto. Era próximo de véspera de Natal, né? E aí Valdetário e seus homens pararam um carro na frente da casa do cara, deram tiros no médico, o médico tentou correr, ele entrou para dentro de casa e eles saíram do carro, entraram e metralharam o maluco, tá ligado? Metralharam o Jorge Pereira, o Dr. Jorge Pereira. Segundo a perícia da época, Jorge Pereira tomou mais de 38 disparos de arma de fogo de grosso calibre. Entre as armas estava o fuzil AR-15. Jorge Pereira estava sem vida ali, caía sem vida no dia 23 de dezembro. Mas a coisa não ia ficar só por aí. O Valdetário ligou para uma rádio e disse que tinha dado tiros no cara e que ele que tinha tirado a vida do maluco. E citou que a família Simeão Pereira só tinha gente que não prestava. Que o único que era um pouco homem ali era Aguinaldo Pereira, o irmão do Jorge Pereira, que inclusive, adivinha, era prefeito de Caraúbas na época. Tem um nome na família Simeão, que é do Aguinaldo, o resto tudo é safado, é pilar. Aguinaldo Pereira também era médico e poderoso politicamente. Depois que esse crime ocorreu contra o irmão dele, ele resolveu enviar uma carta para o secretário de Segurança do Rio Grande do Norte. Galera, então, o secretário do Rio Grande do Norte de Segurança pediu auxílio de quem? Da PF, da Polícia Federal. Quando a Polícia Federal entra em cena, as coisas mudam um pouco, né, rapaziada? A Polícia Federal fez a prisão do Valdetário, tá? Eles investigaram o Valdetário um bom tempo e conseguiram prender ele. E prenderam dentro do boteco sem dar um tiro. Uma cena muito, assim, limpa de se ver, com um trabalho de inteligência primoroso, padrão Polícia Federal mesmo. Eles prenderam o Valdetário em uma cidade da Paraíba. Ele havia se escondido ali por uns dias para organizar assaltos e evitar sua prisão, né? Ficar na mocosa. Além do Valdetário, prenderam também o Francimar Carneiro, primo dele, braço direito dele, tá? Eles foram levados para a prisão de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Pessoal, Alcaçuz é aquela prisão que teve rebeliões há alguns anos atrás e ficou bastante conhecida, tá? Temos um vídeo sobre o presídio, sobre toda essa história no nosso canal que vocês podem acessar pelo card. Essa parte do vídeo é importante, pois ela é um marco na história da fuga de presídios no país e vai ser também o início de uma prática que foi incorporada nos crimes do Valdetário e sua quadrilha e que começa a formar meio uma noção do que seria o novo cangaço. Era madrugada em Alcaçuz em 4 de novembro de 2000.
várias caminhonetes e pelo menos 15 homens fortemente armados começam a metralhar o presídio. Olha que cena de Velho Oeste, galera. Acho que até o Velho Oeste ficaria forçado na cena dessa. À frente do bando estava Aurivone Gonçalves Silva, conhecido como Baleado. Ele era um sujeito bastante cascudo e violento e um dos executores que obedeciam cegamente às ordens de Valdetaro. Os caras, pessoal, além de metralhar a porta do presídio, fizeram pessoas que moravam perto dali como reféns. Inclusive, o fato de estarem com reféns amarrados nas caminhonetes fez com que a polícia e os agentes penitenciários não tivessem e nem tentassem revidar, tá, os tiros. Enquanto os homens de Valdetaro metralhavam o presídio com tanta arma pesada e bala que ninguém metia cara em trocar com os caras, Valdetaro e o primo fugiram e outros 30 presos também. Porque aconteceu por volta das 17 horas e 30 minutos deste sábado. Os presos conseguiram fugir pelo posto 3 aqui de Alcaçuz. 2 caminhonetes com vários homens, algo em torno de 16 homens, estacionaram na lateral e de posse de armas de grosso calibre, como parafal, começaram a atirar em direção às guaritas. O policial que estava na guarita teve que pular, quebrando a perna. O clima ainda é tenso. Olha, e também uma outra informação que chega agora é que Léo Décio, Reinaldo Pereira, o Diamor, pertencente à quadrilha dos Carneiros, ele, ao tentar fugir aqui de Alcaçuz, ele foi alvejado, não resistiu às gravidades dos ferimentos e veio a falecer. Que o preso Benito Miranda Muradais, ele conseguiu ganhar tão sonhada liberdade através de fuga, juntamente com Valdetário Benevides Carneiros e Simar Benevides Carneiros. Valdetaro, então, pessoal, passa a incorporar a prática de levar reféns junto para os assaltos. Ele amarrava os caras na caminhonete para evitar trocas de tiro nas cidades que ele invadia. Estava ali mais uma característica usada no novo cangaço. Veja como a história de Valdetaro se confunde com as práticas realizadas hoje pelos criminosos fortemente armados que invadem cidades que a gente conhece como novo cangaço, tá? Bom, ao fugir da prisão, pessoal, Valdetaro jura a Aguinaldo Pereira, o prefeito de Caraúbas, e fala pra ele, mano, eu vou tirar sua vida. O que faz Aguinaldo até se mudar para Mossoró, tá? Que é uma cidade grande ali, fora de Caraúbas, tá? E assim, o Valdetaro, que a gente pôde pesquisar, que a Polícia Federal disse, é que o Valdetaro começou a achar que o Aguinaldo também passava informações sobre o bando dele para a Polícia Federal. Aguinaldo começou a andar então com 20 seguranças completamente armados até o dente, tá? Até os dentes. No carro sempre estava com 2 policiais militares. Eu estou aqui, mas estou com medo. Não está nada fácil para mim. Não sei o que é que querem me matar. Já disse no rádio, já disse nos jornais. Se querem ganhar a prefeitura de Caraúbas, que ganhem o voto. Para que me eliminar? Foi que eu fiz de mal. Quero terminar e ir embora dessa terra para continuar vivo. Mas dizer que eu vou embora daqui. Mas levo dentro. Bom, em 7 de novembro de 2001, Aguinaldo Pereira estava em Caraúbas para inaugurar uma obra de tratamento de água feita no município pelo prefeito, né? Já era noite, umas 9 horas, 21 horas, tá? O Aguinaldo Pereira resolveu ir embora para Mossoró para não dormir em Caraúbas e não arriscar a vida ali. Faltando apenas 13 quilômetros, exatamente 13 quilômetros para chegar na cidade de Mossoró, um carro encostou perto do veículo dele, onde estava o Aguinaldo e tal. Os caras de dentro do carro que emparelhou atiraram e acabaram com a vida do motorista de Aguinaldo, que era policial. Como eles tiraram a vida do policial que estava dirigindo, o carro foi pro canteiro e alguns caras saíram do carro e metralharam Aguinaldo, a esposa, um outro PM e um caseiro que também estavam no mesmo veículo. A maioria dos disparos, pessoal, foram feitos com armas de grosso calibre, como por exemplo o fuzil AR-15. Foram tantos disparos, tantos tiros, que a perícia não conseguiu chegar a uma conclusão de quantas balas haviam atingido o corpo de Aguinaldo e da sua esposa. O veículo recebeu mais de 150 tiros só na lataria. Agora vem uma informação que se fosse um filme ou uma série, o roteiro de um filme ou uma série, ficaria muito forçado. Um dos caras que tirou a vida do prefeito, amando de Valdetário, se chamava Aguinaldo Benevides Carneiro, conhecido como Galego. A gente já falou dele aqui agora há pouco. Notou que é o mesmo nome do prefeito? Então, galera, o Aguinaldo, o doutor Aguinaldo Pereira fez o parto do Galego, do Aguinaldo Benevides. O Galego teve problemas no momento do nascimento e o doutor Aguinaldo salvou tanto ele quanto a mãe dele num parto muito complexo de se fazer. E Galego foi responsável por tirar a vida do prefeito da cidade ali, né? Olha
Que história maluca. Essa morte aí é um outro marco na vida de Valdetário, pois dali pra frente ele não podia mais fixar residência em algum lugar, porque ele estava sendo procurado praticamente no Nordeste inteiro. É nesse momento que ele vai começar uma saga violenta e criminosa por pelo menos 5 estados do Nordeste e vai protagonizar pelo menos 100 roubos às instituições bancárias desses estados. E é neste momento que vai começar a tomar corpo e a se construir a famosa prática do novo cangaço. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como foi isso daí. Valdetário, ele montou uma grande equipe de bandidos, uma grande quadrilha. Essa quadrilha tinha pelo menos 30 pessoas, 3 diferentes níveis de ação, 3 diferentes funções. Um grupo trabalhava com armamentos e cuidava da manutenção, obtenção e aluguel de armas para cometer os crimes. O segundo grupo era o grupo de reconhecimento, formado por poucos homens que iam morar na cidade que eles planejavam assaltar, né? Eles ficavam dias morando ali na cidade e acompanhavam o cotidiano das agências bancárias, da comunidade, enfim, conheciam o terreno geograficamente e o dia a dia da cidade. E o terceiro grupo, e o mais importante para o crime, era a tropa de choque ou setor operacional. Os caras que eram de linha de frente mesmo, para tomar a cidade e assaltar os bancos, saca? Essa eram as linhas de frente do Valdetário. Nessa linha de frente estava Baleado, que a gente falou que fez a fuga em Acaçuz, Galego e Francimar, e um cara conhecido como Negão da Serra. Só sangue ruim. Só sujeito que não tinha dó nem medo de atirar em qualquer pessoa. E de verdade mesmo, pessoal, não havia conversa. Se tivesse que atirar e tirar a vida de alguém, os caras faziam isso e acabou. Mas a configuração que vai padronizar de vez os assaltos e a modalidade do novo cangaço será um assalto ocorrido em Macau, uma cidade do Rio Grande do Norte, tá? O assalto ocorreu em 4 de junho de 2002, na cidade de Macau. A gente vai colocar o mapa e como vocês veem no mapa aí, eu vou pedir pro editor colocar, Macau é tipo uma ilha que fica a quase 200 km de Natal, tá? A capital do estado. Na época, o município tinha 20 e poucas mil habitantes, tá? Valdetário, com um grupo de ao menos 20 homens, invadiu a cidade com várias caminhonetes e fortemente armado, e ele tomou a cidade, tá, pessoal? Tomou mesmo, tá? Uma das caminhonetes metralhou a delegacia de polícia. E em poucos minutos que os caras estavam lá, os caras fizeram um monte de refém, amarraram gente em caminhonete e limparam 3 bancos. O Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Galera, foi uma ação cinematográfica mesmo, coisa de de filme de Hollywood, tá? Era tiro pra todo lado. Pois mesmo sem ação policial, sem ter policial ali trocando tiro, os tiros que os caras mandam ali de armas de grosso calibre causam medo da população e prudência das autoridades. Pessoal, as cidades pequenas e médias não estavam preparadas para esse tipo de ação. Uma cidade pequena como Macau, que tinha que entrar por uma ponte para dentro do município, não tinha mais de 6 policiais por plantão. Era um lugar pacífico, onde as pessoas dormiam com as portas e janelas completamente abertas. De repente chega um monte de bandido forte, de 30 e poucos anos, com touca na cabeça, armas pesadas, homens fortes, acima dos 30 anos de idade, né? E limpam o banco. Enfim, fazem o pipoqueiro, crianças, senhoras de meia idade de refém e tal. É uma bagunça, velho. É uma tensão total. Deve ser muito embaçado. Bom, o assalto lá em Macau tava ocorrendo sem ninguém ter perdido a vida, e como planejado pelo Valdetário, quando um carro de polícia civil com 2 delegados e 2 policiais militares cruza o caminho de um dos carros do comboio do Valdetário Carneiro, tá? Um dos delegados, Robson Medeiros, perde a vida na hora e o outro é baleado gravemente pelo grupo do Valdetário. O que se sabe, pessoal, é que os policiais não tinham noção da quantidade de bandido e das armas que eles tinham. Eles achavam que era um assalto comum, como acontecia ali, com 2, 3 bandidos tentando assaltar, eles iriam dar conta de trocar. Hoje, quando tem uma ação do novo cangaço, tem um monte de gente filmando com o celular, informações rápidas. Na época, o que chegou até os caras, até os policiais, era que tava tendo um assaltozinho no banco. Não era todo esse movimento, com todas essas caminhonetes e todas essas armas pesadas. Após a perda da vida do delegado, uma rixa foi criada entre a Polícia Estadual do Rio Grande do Norte e Valdetário Carneiro. Eles já não se davam bem, aí teve a cisão total. Mas vamos falar um pouco sobre o que significou esse assalto em Macau para a história do crime no Brasil. Depois que aconteceu esse fato lá em Macau, canais de todo o Brasil e até de fora do país foram até a cidade. A população, galera, contava coisas que havia ocorrido ali como se estivesse falando de um filme mesmo de ação do Michael Bay, manja, descrevendo um longa-metragem hollywoodiano. Era isso mesmo, os elementos eram de filmes dessa magnitude, dessa forma. Não era ficção, era mais pura realidade. Tipo, pensa, galera, um bando toma uma cidade
e leva o dinheiro da cidade toda. De dentro dessas agências bancárias não sobra nada nos cofres, tá ligado? Os caras metralham a delegacia, tiram a vida do delegado, é uma coisa sinistra. Eles viraram por algumas horas dono de uma cidade toda. Tomaram lugar o grupo do Valdetário, manja. Vocês imaginam viver uma situação dessas? Naquela época ainda, foi algo extremamente pesado. E mais do que isso, o assalto em Macau virou um modelo replicado em todo o país. Por isso o nome Novo Cangaço. Não tem nada a ver com bagulho de xenofobia, igual uns idiotas disseram aí lá no Instagram. Não tem a ver com isso, tá? O barato foi louco e foi mesmo verdade, tá ligado? E acabou virando uma nova... O Novo Cangaço acabou virando uma nova modalidade de crimes que até hoje a polícia tem dificuldade para conter. Além do mais, rapaziada, esses assaltos e esse percurso do Valdetário pelo Nordeste, assaltando agências bancárias, mostrou a fragilidade da segurança pública em alguns municípios, pois os assaltos eram feitos longe das capitais, que tem batalhões de elite policial que dariam conta de trocar tiro com bandidos do Novo Cangaço, tá? A gente tem um vídeo aqui no canal, pessoal, e que a gente destrincha essa prática do Novo Cangaço e como ela é feita. Vale a pena assistir, que tá lá bem descrito as técnicas usadas, como que funciona, o modus operandi dos caras. O fato é que Valdetário e sua quadrilha atravessaram o Nordeste cometendo esse tipo de crime. Por isso ele é conhecido como o pai do Novo Cangaço. Mas aí, galera, depois de Macau, a polícia do estado se mobilizou. O secretário e o governador da época precisaram dar respostas enérgicas ao que estava acontecendo. E a gente tava ali meio na entrada do novo milênio, né? 2001, 2002. Quem lembra sabe que nesses anos aí de 2001 tinha um clima de fim do mundo no ar, várias teorias. E os crimes de Valdetário não paravam de aparecer nos jornais escritos e televisivos. Então muita gente achava, porra, isso é o fim do mundo, né, mano? A quadrilha de Valdetário começava a ser desmantelada e seus braços direitos caíam um a um. Baleado, Francimar, Galego, Manuel foram presos ou perderam a vida. Aí a população também começou a colaborar com as forças policiais e denúncias anônimas levaram os homens da Polícia Civil a um sítio na cidade de Lucrécia, no Rio Grande do Norte. Na casa, pessoal, estavam Valdetário, uma criança e uma mulher. E mais de 20 policiais participavam do cerco, também fortemente armados. Eles deram voz de prisão do lado de fora da casa. Valdetário disse que sairia e se entregaria. O que consta no BO policial é que ele saiu com armas na mão, pronto para trocar tiro, e disse que jamais se entregaria para a polícia. E aí ele foi alvejado por vários policiais e a sua vida acabou sendo cessada ali. A família insiste que ele estava desarmado e que na verdade ele foi alvejado sem oferecer resistência. E se falando de Valdetário Carneiro, é muito difícil de saber, mas todas as pessoas ali tinham receio, obviamente, porque ele era um homem extremamente perigoso que andava com armas de grosso calibre e um homem com muita disposição para tirar a vida dos outros. O fato é que naquele dia 10 de dezembro de 2003, tombava na cidade de Lucrécia um dos homens mais perigosos da história do Nordeste brasileiro. No velório do Valdetário, galera, cerca de 10 mil pessoas passaram pelo local. Muitas delas com camisetas com o rosto do cara, verdade. Outras foram só para ver a cara do Valdetário e se era ele que estava ali no caixão mesmo. Outros simplesmente apareceram lá por pura curiosidade. Fosse hoje, teriam tirado até selfie publicado em outras redes sociais, feito live no velório, no enterro do cara. Galera, daí pra frente, Valdetário acaba virando história e seus crimes começam a ser copiados por muitas pessoas, até fora da região Nordeste. Na segunda década do século XXI, o Novo Cangaço virou uma espécie de epidemia criminal. Tá vendo como parece um filme de Velho Oeste?
como o Brasil tem histórias que colocariam qualquer produção de Hollywood no chinelo, a gente vive num país muito louco, rapaziada. O Brasil é muito doido e tem muita história doida pra contar. Outra coisa importante, e é bom deixar bem claro, é que a maior parte das famílias que nós citamos aqui, que nós falamos, são honestas, de pessoas trabalhadoras e pessoas ordeiras que levam sua vida tranquilamente. Os carneiros, por exemplo, eram um povo honesto, mas que teve algumas ovelhas desgarradas e alguns problemas com a política e com a justiça, tá? E alguns deles acabaram no mundo do crime. Então, enfim, a gente fala isso, galera, porque eu acho que covardia, muitos canais colocam lá a família Carneiro. Não é total a família inteira que aprontou essas coisas, tá? É mais o foco do Valdetário e os 2, 3 primos dele ali que fazia parte da quadrilha. Enfim, pessoal, essa é mais uma história brasileira. E diz aí se vocês gostaram. Esse roteiro deu... Nossa, bastante trabalho para fazer, mas eu acho que ficou ótimo. A gente vai trabalhar muito na edição dele para que vocês tenham aí um material bem completo sobre o pai do novo cangaço, beleza? E vai assistir os nossos vídeos. Antes de ir embora, eu peço o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho, tá? E se possível, pessoal, vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir. Que quanto mais dinheiro entra, mais monetização entra, mais a gente consegue liberar o nosso tempo para produzir para vocês. E o meu sonho é ficar um dia exclusivamente produzindo só para vocês, beleza? Mas para isso a gente precisa da sua ajuda. Forte abraço a todos, fui, valeu!